Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor possa ser sobre a sua casa nessa hora. Que o Senhor nessa noite possa te dar uma injeção de alegria, de amor. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você estiver com medo, que nessa hora venha cair por terra, porque a alegria do Senhor vai encher o seu coração nessa noite. Amém? E juntos nessa hora eu te convido a celebrar este Deus que tem cuidado de você. Amém? Com muita alegria faça isso na sua casa. Vamos declarar o que Ele é. Maravilhoso, conselheiro da sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro da sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro da sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro da sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá vitória. Os anjos te louvam, A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Agora bem baixinho, você vai cantar aí na sua casa. Os anjos te louvam, a igreja te adora, Santo é o Senhor. Os Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos, a igreja cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lar, junto com a sua família.
E vamos continuar entrando na presença do nosso Deus com ações de graça, com hinos de louvor no nosso coração. Comece a entoar esses hinos de louvor no seu coração e vamos agradecer a Deus porque temos vida e vida em abundância nele. Feche os seus olhos. Centralize Jesus em sua vida. Senhor, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos deu. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, a nossa adoração, a nossa vida em adoração, nosso sacrifício vivo, que seja santo, que seja agradável a ti. Eu te agradeço, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu, porque tem quebrantado os nossos corações para estar cada dia mais, cada momento mais na tua presença. Que possamos nos achegar um pouquinho mais nessa noite e nos render a ti um pouco mais. Na verdade, nos render por inteiro, Senhor. Dirige os nossos passos, Espírito Santo. Dirige os passos da nossa cidade, da nossa nação, desse mundo que por vezes caminha em trevas, Senhor. Mas Tu és a nossa luz. Que o Senhor continue resplandecendo sobre nós. Que a Tua vida nos traga paz, nos traga saúde. Que possamos prosperar em Te conhecer, Senhor. Mergulhar em Ti e sermos transformados dia após dia, de glória em glória, até ser dia perfeito. Continua conosco, Senhor. Nós nos alegramos em Ti. Cuida, Senhor, da nossa casa, da nossa vida. Nós entregamos a Ti as nossas preocupações. E o mais importante, Senhor, nós esperamos em Ti. Esperamos a Tua volta. Eu sei que o Senhor vem. E nós estamos esperando ansiosamente pela Tua volta, Senhor. Obrigada pelo cuidado conosco. Nós Te agradecemos de coração. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é poderoso. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que pedimos, mais que buscamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus conosco, sempre perto está.
conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu. Digo, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, meu lugar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar louvor. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
Amém. Glória a Deus. Ele vem. Essa é a certeza que está no nosso coração. Nós temos a plena convicção de que o Rei está a caminho. O Rei vai voltar. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos em mais um domingo de celebração a Deus. Como é bom que você e a sua família estão reunidos nesse momento na sua casa, para juntamente conosco aqui da igreja, estar louvando ao Rei que virá. A minha oração é que esses dias que têm sido de clausura, em que a gente está recolhido nos nossos lares, sejam também dias em que a gente possa estar ouvindo a voz de Deus, orando a Deus, cantando louvores a Deus, em harmonia dentro da nossa casa. Então Deus abençoe a você que está nos acompanhando nessa noite. Nós estamos em uma corrente também de solidariedade. Então, durante a semana, nós estamos com a nossa secretaria funcionando das 14 às 18 horas. E você que pode trazer 1 quilo de alimento ou uma cesta básica, a gente está seguindo todos os protocolos e todos os cuidados necessários. Mas quando você estiver indo na rua, indo no supermercado, indo na padaria, passe aqui na nossa igreja para deixar a sua contribuição para abençoar a vida de pessoas que estão precisando. Nós estamos também tendo a oportunidade de contribuir a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós estamos com a nossa conta aqui sendo passada nesse momento e também na secretaria da nossa igreja. Você pode vir das 14 às 18 horas de segunda a sexta-feira para estar contribuindo com aquilo que Deus continua fazendo através da nossa igreja. Esse é um momento de solidariedade. Esse é um momento em que todo mundo está passando por um momento muito difícil. E nós, como igreja, estamos envolvidos com o cuidado que Deus tem tido para com pessoas, para com aquelas pessoas que precisam do nosso cuidado. Então não deixe de estar contribuindo. Você que pode estar nos ajudando, não deixe de continuar contribuindo para que o reino de Deus continue abençoando pessoas. Nesse momento eu queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos onde você está. E nós vamos estar fazendo uma oração, orando pelo nosso país, orando pelo mundo, orando pelos profissionais da área de saúde, orando pelo nosso governo, orando pelas nossas casas. Vamos orar. Deus, o Senhor sabe como tem sido difíceis esses dias. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe a realidade que todos nós temos enfrentado nesses dias tão caóticos. Mas o Senhor também tem percebido, Senhor, o quanto que tem crescido no nosso coração a esperança. A esperança de que vai passar. Então eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, pela minha irmã, pelo meu irmão que me ouve, que a esperança do Senhor esteja no coração do seu filho e da sua filha. Nós oramos, Senhor, pelos aqueles que estão nesse momento enfermos, enfrentando essa pandemia tão avassaladora. Que a sua graça, a sua bondade, a sua cura os alcance nos hospitais, nas suas casas em quarentena. Nós oramos por todos os profissionais de saúde. Nós oramos pelos governantes da face da terra. Que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento, dê postura, Pai, para que esses momentos sejam amenizados e que seu nome seja glorificado. Continue conosco nessa noite. Receba todo o nosso louvor e se atente para as nossas orações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar ao nome do nosso Deus mais uma vez com o ministério de louvor. Soberano.
Amém. O Alfa e Ômega, o princípio e fim. Tu és o nosso Senhor Jesus. Amém. Não esqueça de que você que ainda não se inscreveu no nosso YouTube, está fazendo a sua inscrição. Tá? A gente precisa chegar nos 1000 inscritos para podermos termos algumas possibilidades que o YouTube vai nos abrir. Compartilhe com mais pessoas, vai permanecer no YouTube os nossos cultos para que mais pessoas sejam abençoadas e participem conosco desse momento de celebração ao nosso bom Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo de número 1. Nós iremos começar hoje uma série de 4 mensagens baseados no livro de Ruth. Deus presente nos dias difíceis. Então, abra sua Bíblia ou acesse aí no seu celular esse texto da palavra de Deus. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 22. Leia com fé a palavra do nosso bom Deus. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com você para junto do seu povo. E aí então Noemi falou: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e desse à luz filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio que a gente tem de cantar louvores a Ti, de fazermos orações e também de meditarmos na Sua palavra.
A minha oração nessa noite é que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, que a sua palavra nos ensine nesse momento a como nos comportar, a como agir em dias maus, que a sua palavra mais uma vez reafirme para a nossa alma que o Senhor está presente conosco nos dias maus. Que o Senhor fale profundamente ao coração da minha irmã e do meu irmão que me ouve nessa noite. É em nome de Jesus, o seu Filho, que nós oramos. Amém e amém. Nós estamos dentro de um período da história de Israel, um dos piores momentos da história daquele povo, é o período dos juízes. Se você olhar comigo, por exemplo, o capítulo de número 21, versículo de número 25 de Juízes, é justamente o texto anterior a esse que eu acabei de ler, vai dizer o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Depois de Moisés veio o Josué, e a nação continuou desenvolvendo, se organizando, expandindo e produzindo. As famílias estavam se assentando naquela nova terra, na terra prometida de Deus. Mas com a morte de Josué, não surgiu um novo líder, não teve-se um novo líder naquela nação que pudesse conduzir aquele povo, e aquele povo ficou batendo cabeças. É dentro desse período que surgem então os juízes. Nós temos o Jefté, nós temos o Sansão, nós temos o Gideão. São homens que Deus levanta, e mulheres como Débora, para poder conduzir o seu povo nesses dias maus. Contudo, a realidade daquele período era muito caótica. As pessoas estavam passando por uma situação muito complicada. E para complicar ainda mais a situação, o texto vai nos dizer que uma grande fome se instaurou naquela terra. Uma grande crise econômica provocada por uma baixa na agricultura daquele povo, por um clima que era totalmente inóspito. Então o povo começa a padecer e sentir necessidades. Veja comigo que o versículo de número 1 vai dizer que dentro desse período dos juízes houve fome na terra. E dentro desse contexto, nós temos a história de uma família. A história da família do Elimeleque, que era um homem efraimita, que era da região de Belém, e aquele homem, juntamente com a sua família, começa a ter dificuldades. E essa história, então, ela tem algumas lições importantes para nós. A primeira lição que a gente aprende com essa história é que em situações difíceis, nós precisamos ter fé. Veja comigo que o Elimeleque, quando aquela situação tão difícil se instaura sobre aquela terra, sobre aquela cidade, e é muito interessante que a cidade de Elimeleque é a cidade de Belém. A cidade de Belém é a cidade do rei Davi posteriormente, e a cidade em que o nosso Senhor Jesus vai nascer naquele momento dentro da cidade de Belém. E o mais interessante é que a cidade de Belém, o nome dessa cidade significa casa do pão, e o que a gente vê nesse texto é que faltou pão na casa do pão. É que faltou pão em uma casa que deveria ter pão. Imagine você tendo que ir até o açougue, e lá no açougue não tem carne, tem outras coisas, mas não tem carne. Imagine você tendo que ir na padaria para comprar pão, e de repente não tem pão na padaria. É o que acontece. Aquela terra era uma terra próspera, aquela terra dava muito trigo, muita cevada. Contudo, naqueles dias, aquele povo estava passando por uma grande dificuldade, e o Elimeleque, então, ele toma uma decisão, que é a decisão de um homem sem fé. Por que a decisão de Elimeleque é uma decisão de um homem sem fé? Porque naquele momento, Elimeleque toma a decisão de ir para Moabe. O nome Elimeleque significa: o Senhor é o meu rei. O povo de Moabe é um povo que não quer saber de Deus. O povo de Moabe é um povo que não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. E naquele momento de dificuldade para sua família, quem sabe se o Elimeleque tivesse aguardado um pouco mais. Quem sabe se o Elimeleque tivesse ido, quem sabe, para uma outra cidade de Israel. Ele não viveria os dias maus que ele e a sua família ainda estava por viver. O texto vai dizer no versículo de número 1 e também no versículo de número 2 que o Elimeleque ele vai até Moabe com o intuito de passar alguns dias ou talvez alguns meses naquele local. Mas, para sua surpresa, ele morre naquele lugar. O versículo de número
3 vai dizer que morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E a pergunta que a gente faz aqui nesse momento é: que reação que a gente tem que tomar quando o caos se instaura? Que reação a gente tem que ter quando os momentos difíceis chegam? A gente não pode agir com a cabeça quente. A gente não pode fazer aquilo que dá na nossa telha. A gente tem que manter o nosso coração em Deus. A gente tem que aquietar o nosso coração e perguntar para Deus: Deus, qual é a melhor ação que eu tenho que tomar nesses dias de dificuldade que eu estou passando? Não é ir atirando para todo lado, sem saber o que fazer, porque as nossas ações, elas causam reações, as nossas atitudes, elas podem inclusive comprometer a nossa família e o nosso futuro. E aquele homem, ele parte para Moabe sem pensar muito, sem orar, e ali ele sofre a dor de morrer e ter então uma esposa e 2 filhos sem um pai e sem um esposo. Bom, e o que mais que esse texto tem para nos ensinar? Esse texto tem a nos ensinar que além de a gente ter que agir com fé e com o coração diante de Deus nos tempos difíceis e maus, esse texto nos ensina que a vida machuca. Viver uma atividade de risco. Viver uma atividade em que requer muita fé, requer muita coragem. Eu costumo dizer para vocês que viver não é para amadores, é necessário coragem. E a vida machuca. A Noemi, ela perde seu esposo no versículo de número 3. O texto vai dizer que Elimeleque morre. E uma viúva viver sem o seu esposo é extremamente difícil, em um tempo em que não existia previdência privada, em que não existia um suporte por parte do governo para acolher as viúvas. Ela tem que passar agora, conduzir a vida sem o seu esposo. Contudo, ela ainda tem 2 filhos. Ela tem 2 filhos, só que logo após a morte do seu esposo, um tempo depois, os seus filhos se casam com Orfa e com Ruth, mas depois de estarem lá já há alguns anos, ela também perde os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Para uma mulher perder o seu marido é muito difícil. Perder o esposo com que ela se casou. Perder o homem da sua vida, o grande amor da sua vida. Um homem perder a sua esposa é muito difícil. Mas ainda mais difícil é uma mãe perder um filho. É uma mãe perder os seus 2 filhos. E a palavra vai dizer que aquela mulher, ela perde os seus 2 filhos. Os filhos, eles crescem e depois se desenvolvem, e depois os filhos vão enterrar os seus pais. Mas quando acontece o inverso, está sendo antinatural. O que a gente percebe nesse texto? A gente percebe que aquela mulher soterrada pela dor de ter que enterrar os seus 2 filhos. E aqui então surge uma questão que sempre paira nos nossos corações quando a perda chega dentro da nossa casa. Quando a catástrofe se alastra dentro da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Deus, onde tu estás? O versículo de número 13, essa mulher vai dizer uma coisa muito importante. No finalzinho do versículo de número 13, ela vai dizer: para mim, minhas filhas, dizendo para Orfa e para Ruth, para mim é muito mais amargo do que vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. O que essa mulher está pensando nesse momento? O que essa mulher tem sobre o seu coração nesse momento? Uma grande dor e uma grande amargura, a ponto de essa mulher ter uma visão distorcida a respeito de Deus e dizer: foi a mão de Deus que pesou contra mim, a ponto primeiro de eu ter perdido meu marido, depois de ter perdido os meus 2 filhos. O que será de mim sem o meu marido e sem os meus 2 filhos? Dentro desse ambiente, quando se perdia o marido, os filhos eram encarregados de cuidar da casa, de prover o alimento para sua mãe. Só que a partir de agora, já não existe mais marido, já não existe mais filhos. E aquela mulher tomada pela dor e pelo desespero. O desespero entra dentro da casa de Noemi, a ponto de Noemi questionar a respeito de Deus. Deus, onde tu estás?
Talvez esse seja o questionamento que nós estejamos fazendo nesse momento. Talvez esse seja o questionamento que muitas pessoas fazem nesse momento de extrema dor. Onde está Deus quando a dor chega? Onde está Deus quando nós perdemos as pessoas que nós amamos? Onde está Deus quando o mal entra na nossa casa e provoca em nós tristezas profundas? Onde está Deus? Onde está Deus? Eu me lembro que uma vez, como pastor, eu estava celebrando um momento de um culto fúnebre. E a mãe tinha perdido um filho de 13 anos de idade. O menino tinha morrido de uma parada cardíaca. E aquela mãe só me perguntava uma coisa: onde está Deus, pastor? Onde está Deus que não livrou o meu filho naquele momento? Onde está Deus que não me alertou para poder ter continuado com a revisão, porque meu filho, ele tinha um problema de coração desde pequenininho, e eu levava-o continuamente ao médico, só que o médico chegou para mim e falou que meu filho já estava bem e curado. Onde estava Deus, pastor? Eu cheguei para aquela mulher e falei uma coisa: Deus está presente. Deus está presente nos dias maus. Deus está presente consolando a senhora. Deus está presente nesse momento, colocando as mãos no seu ombro e dizendo para a senhora não desanimar e ter coragem, porque Deus é um Deus presente. E o que a gente tem então aqui? A gente tem uma terceira lição a respeito dessa história. E a terceira lição é que o resultado da catástrofe, da dor, está no versículo de número 20, e o versículo de número 21, quando Noemi vai dizer, depois de voltar para a terra de Belém, o seguinte: olha, não me chame mais Noemi, o meu nome mudou, me chame agora Mara, pois o Todo-Poderoso me tornou a vida muito amarga. A amargura se alastrou e tomou conta do coração daquela mulher. Ela continua dizendo outra coisa: olha, além de eu ter uma vida de amargura, eu saí daqui com a minha mão cheia, só que eu sofri perdas no decorrer da vida. Versículo de número 21, e é por isso que a minha vida se tornou um vazio. Eu estou com as minhas mãos vazias. Ainda no versículo de número 21, na última parte do versículo 21, ela vai dizer: a minha vida se tornou uma grande desgraça. O Todo-Poderoso trouxe uma grande desgraça. Então essa mulher vai dizer que a vida dela se torna amarga, a vida dela se torna vazia, e a vida dessa mulher se torna uma desgraça. Contudo, nós temos a presença de Deus. Contudo, em meio a essa situação tão difícil, em que ela inclusive estava questionando a respeito da pessoa de Deus, nós temos aquilo que eu chamo da quarta lição desse texto. Nós temos gotas de esperança. Veja comigo o versículo de número 6. O versículo de número 6 vai dizer: quando Noemi soube lá em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decide voltar com as suas noras para a sua terra. E nesse retorno para aquele lugar, naquele retorno que ela faz para a sua terra, ela tem um presente de Deus. E eu começo a caminhar para o final da nossa reflexão nesse momento. E qual é o presente de Deus para Noemi? O presente de Deus para Noemi é uma nora. O presente de Deus para Noemi é uma nora, uma moabita chamada Ruth. O versículo de número 16, a Ruth vai chegar para Noemi e vai dizer: olha, não insistas comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde tu fores eu irei, onde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Perceba comigo uma coisa fundamental. Nos momentos difíceis da nossa vida, no momento de caos em que nós estamos enfrentando, Deus sempre abre uma porta. Deus sempre tem um elemento surpresa. Da onde a gente não espera, da onde a gente não está nem esperando. Deus surge com uma resposta. A resposta de Deus para Ruth é uma moça moabita. É a Ruth. A Ruth cresceu em um lar que não conhecia Deus. A Ruth, ela desenvolveu-se em um lugar em que não se falava a respeito de Deus. A Ruth, ela cresce dentro de um ambiente sem ouvir falar a respeito do Deus poderoso.
mas Deus tem o poder de transformar o mal em bem. A decisão errada que Elimeleque tem de mudar de Belém para Moabe com a sua família, Deus transforma essa circunstância em coisas boas. Deus muda a realidade dessa história, porque lá Deus chama uma moça chamada Ruth, chama uma moça para entrar na vida de Noemi. Essa moça iria mudar a história de Noemi. Aquela moça entrou na história de Noemi para mudar a vida daquela mulher tão sofrida, na vida daquela viúva, na vida daquela mãe que perdeu seus 2 filhos. Deus sempre levanta pessoas nos momentos difíceis para nos ajudar. O que aquela mulher estava precisando? Precisava da companhia de alguém. Aquela mulher precisava da companhia, do abraço de alguém. Aquela mulher precisava da solidariedade de alguém. E Deus estava então, a partir de agora, agindo na vida de Noemi, através de Ruth. Deus age no mundo através das nossas vidas. Nesse momento de caos, nesse momento de tamanha dor, quem sabe Deus queira agir na vida de alguém através da sua solidariedade. Eu tenho recebido muitas palavras de alguns irmãos, através de ligações, através de mensagens de WhatsApp durante esses dias, que dentro desses dias tão difíceis em que as pessoas estão confinadas dentro da sua casa, Deus tem feito maravilhas. Famílias têm se reunido. Ontem mesmo eu ouvi da parte de um dos nossos irmãos, ele dizendo o seguinte: olha, eu estou esses dias todos em casa, eu estou muito feliz porque estou com a minha esposa, estou com a minha filha, embora o momento seja de muito caos, eu estou aqui presente com a minha família. Deus está agindo no mundo através das nossas vidas. É por isso que a gente tem que ser resposta de Deus para o sofrimento de outras pessoas. Só que tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, chegando ao final dessa reflexão nessa noite. É através de Noemi que vai surgir a descendência do rei Davi. Noemi, ela que é sogra de Ruth. A Ruth posteriormente vai se casar com Boaz. O Boaz vai ter um filho chamado Obed. O Obed vai ter um filho chamado Jessé. E Jessé vai ser o pai do rei Davi. E para encurtar a história, é da descendência de Davi que vai nascer o nosso Salvador. A esperança do mundo, ela vem de uma linhagem histórica que surge a partir de um caos, a partir de uma grande fome que toma conta da terra. A gente não sabe o que Deus pode fazer na humanidade através desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. A gente não sabe, porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para transformar o mal em bem. Através daquela grande catástrofe que acometeu aquela família, Deus começou uma linhagem de reis. E dessa linhagem é que veio o nosso Salvador. A Bíblia vai nos dizer que em Belém, muitos anos depois, aquela terra que faltou o pão, é que vai nascer o pão da vida, que é o meu Salvador, que é o seu Salvador. É a Ele que nós celebramos. Ele é a resposta de Deus nos dias de caos. A gente costuma dizer que a esperança é a última que morre. Mas a história desse rei, o nosso Salvador, diz que a nossa esperança, ela chegou a morrer. E a morte o segurou por um dia. A morte o segurou 2 dias. Mas no 3º dia, a morte não segurou o nosso Deus. A nossa esperança morreu, mas ela já ressuscitou. E ela se chama Jesus de Nazaré. E é por isso que eu quero encorajar o senhor e a senhora que me ouve nesse momento, a manter a esperança viva no seu coração, porque o nosso Deus está presente nesses dias maus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos onde você está. Se você puder ficar de pé juntamente com a sua família nesse momento, nós iremos orar cantando essa canção nessa noite. Nós iremos cantar orando ao nosso Deus, aquele que é a esperança viva, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que é da descendência de Ruth, aquele que é da raiz de Jessé, aquele que é o Cordeiro vivo de Deus, que veio a esse mundo para dizer a mim e a você, que por mais que os dias sejam maus,
Ele venceu a morte. E é por isso que a gente não pode, não deve temer a nada mais, porque Ele é o nosso Senhor. Vamos cantar nesse momento, juntamente com o nosso ministério de louvor. Deus, a Tua palavra tem afirmado nossos corações durante esses dias que a nossa esperança e a nossa alegria está no Senhor. Eu quero orar pelo meu irmão e pela minha irmã que me ouve nessa noite. Eu sei que todos nós temos pairando sobre os nossos corações durante esses dias muita preocupação, mas a Sua esperança, Senhor, também tem brotado em nossos corações. E a Sua palavra tem nos afirmado que a gente precisa olhar com os olhos da fé. A fé em um Deus que tem nos sustentado, que tem cuidado de nós, que tem cuidado da nossa família. Deus, eu oro nesse momento pelos lares enlutados do nosso país e do mundo.
Visite as mães, os pais, os cônjuges que têm perdido seus entes queridos nesses dias de pandemia. Visite, Senhor, as UTIs nesse momento, os hospitais nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, venha trazer a paz do seu Espírito. Venha fazer com que a esperança do Senhor nunca fuja dos nossos corações, mas que sejamos reanimados, encorajados pela presença do seu Santo Espírito, que sussurra aos nossos corações através da sua palavra. Não nos permita em momento algum termos uma visão equivocada, Senhor, a respeito de quem Tu és, a respeito do seu cuidado, mas que a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade continue a nos sustentar, ainda que a gente não veja, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte frutos, ainda que de repente o desemprego até entre na nossa casa, ou até mesmo, quem sabe, a enfermidade, mas que a certeza e a convicção de que o Senhor está sobre todas as coisas continue em nossos corações. Nos dê uma semana de encorajamento para a glória do seu nome. Fortaleça-nos para a glória do seu nome e que o Senhor continue a nos sustentar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso país, estendam todas as suas mãos, e que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com o nosso mundo, e que todos digam amém e amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, eu creio, eu creio.
Quero ouvir você assim. É impossível, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar minha vida. Quando eu oro, Deus responde na hora. Me dá vitória. Ele é capaz. É impossível, mas quero ouvir você. Deus pode mudar. Quando eu oro, Ele me dá vitória. Ele é capaz. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Deus tem resposta pra mim. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Deus tem resposta pra mim. Vocês, Deus tem resposta pro crente que busca e chora, que luta e crê. Deus tem resposta pro crente que ora e crê na vitória mesmo sem ver. Joga a mãozinha pra cima, Senhor. Quero ouvir você, vem. É impossível. Ele me dá vitória. Pode ser mais forte, vem. É impossível, mas Deus pode. Deus pode mudar minha vida. Quando eu oro, Deus responde na hora. Ele me dá vitória. Ele é capaz. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Deus tem resposta pra mim, pra você. Deus tem resposta. Eu quero ouvir só aqueles que oram. Canta aí. Deus tem resposta. Que ora, busca e chora. Deus tem resposta pro crente que